Que haja luz e de repente ficou meio claro. Raro efeito, raro peito, aberto mente, alerta lentido, coração que conduz. E tudo que reluz, se tá ensina para mim é ouro. Joga o foco, joga fora, foca na história. A vida é agora, então acende a luz. Fazer o esquema elétrico para ser um guia na hora da montagem da parte elétrica da nossa mesa de luz. No caso aqui, a gente vai estar usando 3 fios. Um vai ser o neutro, um vai ser a fase e outro vai ser o terra. Lembrando, o terra serve para a gente proteger o nosso equipamento. Então, o primeiro a gente vai definir como fase, o segundo como neutro e o último como terra. É importante ter isso muito bem definido, tanto no esquema como na hora de montar, para que a gente possa não errar essa montagem, porque qualquer erro nessa organização, vocês podem danificar os equipamentos ou até o próprio dimmer que a gente vai instalar. Eu queria te agradecer por ter topado essa loucura aqui, desse projeto, vir conversar comigo um pouquinho, que eu te admiro demais enquanto atriz, uma pessoa que eu me aproximei na pandemia, né? Porque a gente começou um projeto do ano que não acabou um pouco antes, mas eu acho que teve aquele momento onde a gente se aproximou um pouco mais de contato profissional, né? Na pandemia a gente se aproximou bastante. E aí é justamente isso que eu queria te ouvir. Como foi a Tatiana, atriz, quando estourou essa pandemia, né? Porque nós estamos ainda na pandemia, mas como foi esse início, essa entrada, como é que isso te atingiu? Eu primeiramente também quero agradecer o convite, né? Sempre muito bom ter esse momento de conversa, né? Principalmente nessa pandemia, que a gente tem sentido tanto falta do diálogo, de poder olhar no olho do outro, de poder conversar, né? Então, a pandemia iniciou num período da minha vida que a minha rotina estava a 1000. Eu levei um choque, né? Porque a minha vida estava muito acelerada e eu tive que desacelerar, assim. E bruscamente. Bruscamente, né? Então foi esse primeiro choque, sabe? De mudar a rotina completamente, assim, 360 graus, mais ou menos. Entendeu? Sim. Engraçado que tu fala isso, que toda a cadeia cultural estava nisso. Eu, inclusive, estava trabalhando como eu queria, técnica no Teatro José de Alencar. Era uma residência de 1 mês, eu estava no comecinho da residência, e aí ia fazer um show da Mariana Aidar. Estava lá para operar o show, já tinha montado a luz, já estava fazendo a mesa, né, programação da mesa. E aí a produtora disse, não vai ter show, tem que todo mundo voltar para casa. Porque já estava o burburinho do coronavírus, sim, mas parecia algo ainda não, isso não vai atingir, que estava calma algo aí. Distante ainda da gente. Exatamente. Né? E foi, como você fala, essa sensação de extensão, né? E aí, e agora? Como assim? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser nosso equipamento? A gente vai ter 4 tomadas com 3 entradas. A do meio sempre é terra, fase, neutro. Terra, fase, neutro. Para facilitar, é bom vocês colocarem sempre uma letrinha para se guiarem em relação a isso. Então, F, fase, terra, T e N, neutro. A gente vai ter, para ligar tudo isso, 4 dimmers, no caso. 4 dimmers. De cada dimmer saem 2 fios. Do mesmo jeito que acontece se fosse uma tomada. Esse fio também é fase. Na realidade, a fase vai entrar no dimmer para dar energia quando eu definir para a tomada. Ou seja, eu vou trazer a fase lá do fio que eu coloquei aqui em cima, ó. Trago a fase para o dimmer vai controlar a entrada da energia na tomada. Então vamos lá. Pego a fase, que é o primeiro fio, desço até o primeiro fio do dimmer.
As outras conexões são mais simples. O neutro vai direto para a tomada e o terra também. Neutro, terra. O que a pandemia me ensinou é dizer assim, meu Deus, o quanto é difícil viver com medo, né? Aí me coloco em situações de pessoas que vivem assim há muito tempo, né? Não pela pandemia, não pelo vírus, mas por questões sociais, por questões de guerra, né, em outros países. Como é ruim viver com essa sensação do medo constante, né? A gente tem nossos medos diários, né, enquanto mulher, mas estar nessa situação de medo constante é uma situação. E tu sentia muito ruim. medo do vírus, da coisa do Medo vírus do em vírus, si? porque assim, por fato de ser mãe, né, o medo é duplicado, porque você fica pensando em você, pensando no seu filho. Sim. Né? Então, a minha preocupação maior é meu filho, certeza. meu filho, e agora meu filho? Eu cheguei numa situação, em 3 meses, que eu não deixava o menino nem sair, assim, da porta do corredor. Aí foi um momento que eu disse, não, eu tenho que relaxar, porque assim, eu posso estar adoecendo meu filho sem perceber, né? Enquanto olho em minha volta e as pessoas estão, sabe, Parece que já acabou, né? tranquilas. Porra, que nóia, só eu tenho essa nóia. Todo esse contexto, claro, atingiu completamente, inclusive, como você fala, né? Essa questão emocional, Sim. o cuidado extremamente importante com seu filho ali. E aí isso te atingiu financeiramente, atingiu os teus trabalhos artísticos, assim, como foi que... Deus é tão maravilhoso que aos poucos foram surgindo, né, as oportunidades. Aí ele ligou, né, vamos entrar em temporada com um ano que não acabou. Eu, meu Deus, como? Como vamos entrar em temporada? A primeira coisa que eu perguntei, é presencial? Ela, não, vai ser tudo online, não sei o quê. E nos primeiros ensaios foi aterrorizante para mim, entendeu? Porque me batia o nervosismo, que era na hora de ligar o bendito áudio, a bendita câmera, e tinha a história das pausas, que não podia ser longa, que a transição tinha que ser mais rápida. Eu ficava, mas como é que eu vou de uma emoção para outra assim tão rápido? Não, tem que ir, porque senão fica o buraco. Eu, ai, minha Nossa Senhora. Então tive que readaptar todas as emoções da minha personagem, a trabalhar umas transições, né, que a personagem tem, e tentando buscar também a minha segurança com aquela nova plataforma, com a nova forma de interpretar, né, e de lidar com aquela máquina, né? Eu tinha agora uma máquina na minha frente que eu tinha que fazer com que ela trabalhasse a meu favor e eu não trabalhar contra ela. Tá? Sim. Pronto, agora vamos conectar o dimmer. Veio na fase, vai para a fase da tomada. Veio para o primeiro fio do dimmer, fase, vai para a fase da tomada. Não confundam, tá? A fase não vem direto para a tomada, ela vai ter que passar primeiro pelo dimmer, tá? Fase, liga na tomada. Como é muita conexão que vocês vão fazer, é bom sempre ir para o esquema para ver se está fazendo certo. Então, o que eu gosto de fazer? A gente definir cores para também você identificar logo visualmente como está o esquema de vocês. Então, a gente vai definir que a fase é vermelho, que o neutro é azul, que o terra é o verde, tá? Então, é só mesmo para uma organização visual. Fase, passa pelo dimmer e vai para a tomada. Neutro, sai do fio neutro e já vai para a tomada em todas as tomadas. A gente vai usar 4, tá? Terra, mesma coisa, sai do fio e já vai para a tomada. Pronto. No começo foi um caos. Né? Você lembra que eu lhe dei muito trabalho, né? Eu lhe dei muito trabalho. Porque, assim, eu sempre fui muito apaixonada por iluminação. Quando eu vou assistir um espetáculo, eu fico assim procurando de onde vem o refletor, de onde está saindo a luz. Porque eu fico vendo, eu captando o desenho da luz e tentando entender como é que aquilo está funcionando. Mas aí, eu nunca me vi nesse papel de iluminadora, né? De me preocupar com a cena, de detectar onde está fazendo sombra. Porque no teatro, né, a nossa única preocupação é entrar na luz. E às vezes a gente nem consegue. E foi muito interessante isso, né? Porque aos poucos eu fui pensando, realmente, se ficar desse lado, fica fazendo sombra. E agora eu percebo quando a luz está estourando no meu rosto.
né? Ai, seria interessante se naquele momento não tivesse o contra azul para dar uma modificada na luz. Então, eu fui compreendendo, né, aos poucos, entendendo quando aquela luz era necessária para a cena. E isso é muito legal, né? Porque isso é uma construção, assim, a técnica, ela quanto mais próximo desse lugar de construção, melhor. Porque a construção, ela é para a cena, ela não é uma construção só minha, ela é nossa, né? Então, a luz, ela é um signo fundamental no teatro, né? Sim. Ela se une ao texto, aos personagens, às emoções. Quanto mais informações vocês colocarem no esquema, melhor. Mas isso aqui pode ser fluido, vocês podem ter uma outra forma de fazer o esquema de vocês. Vamos começar? Essa pandemia, ela veio para nos ensinar, mas poucas pessoas estão aprendendo, né? É verdade. Então, eu vejo isso assim, é preciso que a gente não volte para esse normal, mas para o normal que é necessário para o mundo, para o planeta, para o nosso bem-estar. E eu fico muito nesse pensamento, sabe? É muito triste ver essa realidade, ver que muitas vidas partiram e as pessoas não acordam para a importância da vida, da sua vida, da vida do outro, não é? Sim. Alegria seduz, e quem diria até me faltou ar, mas na minha artesania nunca te falta luz. Então que haja luz, e de repente ficou meio claro, raro é feito, raro, peito aberto, mente, alerta lentido, coração que conduz, e tudo que é luz. Se tá ensina para mim é ouro, joga foca, joga fora, foca na história, a vida é agora, então acende a luz.